Bom dia, graça e paz, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo por mais um dia. Aquele que tiver ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, né? Aquele que, como ele nos diz, que dá ordem aos seus anjos ao nosso respeito, como as 7 igrejas em Apocalipse, né? O anjo anuncia. No Evangelho de João, no capítulo 15, no versículo 15, Jesus diz assim: eu já não vos chamo de servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas eu vos tenho chamado amigos, pois tudo o que ouvi de meu Pai eu compartilhei convosco. Nós sabemos que quando Jesus fala, né, e se estiver por parábolas, o maligno arranca, né, porque a revelação da palavra, ele é a palavra. Quando ele nos revela, né, a imagem e a glória de Deus vivo, o maligno não arranca, né? Mas se não tem a revelação, é como uma semente que fica à beira do caminho, né? Mendigando, né? Cego, como ele nos disse, compra colírio, né? Para os seus olhos, compra a sabedoria pura e refinada do alto dos céus, né? Não tenha entendimento de próprios olhos, né? Vã filosofia, palavras destituídas de sabedoria que não têm valor nenhum quando colocadas na balança, né? Quando vem a justiça de Deus. Como ele nos disse, né? Louco, hoje pedirão a tua alma. O que tens? Para quem será? Porque o escravo, né, ele não sabe o que o seu senhor faz, né? Jesus, ele disse: aquele que faz a vontade do meu Pai é meu irmão, é minha irmã, né? Será a mãe quando adentrar as regiões celestiais, né? Aqueles que estiverem com seu nome escrito no livro da vida, interligados uns aos outros, como o corpo de Cristo, né? Que é a noiva virtuosa, né? Que vai coroar o esposo. Mas muitos não têm esse entendimento, porque naufragou na fé, né? Porque a fé ela só vem através das boas obras, né? E o interior se fica com um sepulcro caiado, né? Não se alcança mais as boas obras, das quais são produzidas através do Espírito Santo enviado pelo Deus vivo, em nome de Cristo, né? Como Jesus sempre diz, né, àqueles que são religiosos, como podeis falar coisas boas, tendo um interior como um sepulcro caiado, né? Não há como, porque a boca fala o que o coração está cheio, né? E o que contamina não é o que entra pela boca, mas sim o que sai, né? Jesus disse, né? Além de um irmão, né, ele é um amigo na diversidade. E assim aos discípulos ele disse: eu vos revelei, né, tudo aquilo que sei do Pai e já vos chamo de amigo, porque aquele que é amigo do noivo, né, ele faz a sua vontade, né? E ele é o mediador. Ninguém vai ao Pai senão por ele. Ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida, né? Quando chegava aqueles cegos ali diante dele, ele: que queres que eu faça, né? Eu quero ver, né? Ou seja, eles queriam sair daquela mendigância, né? De ficar pedindo esmola, queria sair da cegueira, queria ver a imagem, a glória de Deus vivo, porque quando assim nós o vemos, né, quando se tem essa revelação, o inimigo, o adversário não toca,
né? A porta que Jesus abre, ninguém fecha, né? Sobre a sua igreja, as portas do inferno não prevalecem. Mas se naufraga na fé, né? Se começa a praticar as atitudes que são malignas, né? Se torna escravo daquele que o influencia, né? Salomão, ele escravizou o povo, né, para construir aquele templo, né? Ou seja, ele enganou a muitos, né? Explorou para construir um templo, né, onde ele dizia que adorava o Deus vivo, mas nós sabemos que ele cultuava a outros deuses, né? Assim como hoje nós contemplamos muitos, né, que falam em Jesus, mas o interior é o que Deus sabe, né? O interior e o intento do pensamento. E sabe que o declara como o bom pastor, né? Como o bispo de sua alma, mas é tudo falsidade, porque o seu interior está dizendo o que ele sabe, o que ele sonda, e aquele que tem o seu espírito tem o discernimento através do exercício das boas obras que produz a fé. Tem o discernimento para discernir os espíritos, examinar os espíritos, discernir, né, entre o bem e o mal. E ele é aquele que o segue, o bom pastor, né, o único bispo e bom pastor de nossa alma, aquele que deu a vida por amor de nós, como ele nos ensina. Eu não vim para destruir as almas, eu vim para tirar aqueles que quebrantam o coração e estão rumos à destruição. Mas também aqueles que enganam a muitos, mas terão seu coração endurecido, né, para que Jesus disse, nem todos serão limpos e purificados, né, porque ele sabe daqueles que o traíram, né? Assim como aquele que tem o Espírito e examina os Espíritos, ele também os conhece, né? E ora de dia e de noite, para que o galardão venha, a recompensa, como ele nos falou ontem, né? Ele é aquele que purifica o templo e retira todo o ministério da iniquidade, porque ele não quer ver o povo enganado, né? Ele não quer ver aqueles que desviam o povo, né? Ele quer aqueles que agem segundo o seu espírito, aqueles que estão preocupados com a salvação de almas, porque a sua palavra diz, né, que aquele que utiliza, apropria da chave da sabedoria para as coisas mundanas, ele é um desgraçado, né, sem graça, né, não tem a graça. É como um sal insípido, né, que perdeu o seu sabor, né? Uma carne sem sal, né, ela não tem graça, né? É uma coisa destituída, né, da graça, não tem a sabedoria, não tem o temor de Deus, não tem a reverência, né? E ele é aquele que os conhece. Ele diz, né, quando foi ungir Davi, que o profeta Samuel ali estava, quando o profeta olha ali um dos seus irmãos, e Deus disse, eu não vejo como um homem vê, né? Eu provo o coração, o intento da mente, né? Até que Samuel pergunta, não tens mais filhos? Né? E ali ele disse, né, tem um que está no campo a pastorear as ovelhas. E quando o chama, né, Deus disse, é este, pode ungir, a este eu escolhi. E em mais um dia que a gente continue, né, fazendo a vontade do Pai, porque assim nós alcançamos
o irmão Jesus Cristo, o único mediador entre Deus e homens. E fazendo a vontade de Jesus, nós tornamos um amigo, né? E através de amigos, nós temos a revelação da qual aquele que recebe a sua unção, que despedaça todo o jugo, o inimigo não toca, não retira a palavra dele, ele mantém no amor que é eterno, né? Ele alcança a glória, a honra e a imortalidade, né? E ele se esvazia de tudo que há no mundo, de toda podridão, de toda idolatria, né? Assim como Salomão idolatrou naquele templo vários deuses, né? Ele foge do Deus Mamon, né? Ele não explora, não escraviza ninguém. Ele foi chamado para libertar almas, né? Do vil tentador, do qual será expulso juntamente com aqueles que o cultuam. Um dia abençoado a todos, que o Eterno nos abençoe e nos guarde. Brilhe o Eterno sua face sobre nós. Erga o Eterno sua face sobre nós e nos dirija. Aqui é o irmão Fábio Gomes. Deus te abençoe.